Bem, quando nós estamos estudando sociedade anônima, nós temos diversos aspectos bem diferentes para tratarmos do tema, uma vez que a sociedade anônima ela tem uma marca bastante diferenciada das demais sociedades, justamente por ser de capital. Ou seja, o fato dela ser formada a partir de uma soma de investimentos, ou seja, os sócios participam da sociedade anônima não em razão de terem uma afeição social, intuito persona um com o outro, mas basicamente o interesse de investimento de capital e de um retorno de uma atividade produtiva, o retorno do lucro. Temos nessa sociedade uma maneira um pouco mais, eu vou dizer assim, objetiva ou mais matemática de lidar com os problemas. A racionalidade econômica ela tem um reflexo muito mais marcante, preponderante numa sociedade de capital do que numa sociedade de pessoas. Quando se faz um cálculo de uma medida econômica, leva-se em conta respostas racionais dos agentes econômicos, dos agentes do mercado, as empresas, o governo, os consumidores, os trabalhadores, e essa resposta muitas vezes não vem com a lógica esperada pelos economistas. Por quê? Porque fatores subjetivos influenciam decisões. Uma regra, por exemplo, que venha para limitar o consumo, ela pode gerar uma sensação de escassez maior na população e as pessoas fazerem um sacrifício maior para acumularem, para armazenarem, e isso aumentar o consumo. Assim como uma medida que, em princípio, na análise econômica primária, levaria ao desemprego, pode dar o efeito contrário, destabilizar o emprego. Porque sociedades, por exemplo, de pessoas, na hora de demitirem funcionários, não fazem um cálculo matemático, levam em conta também aspectos subjetivos. Mas numa sociedade anônima, as medidas econômicas, elas normalmente são recebidas e colocadas em prática sob uma racionalidade econômica. E aí, vamos dizer assim, cálculos econômicos, teorias econômicas, elas encontram um maior eco, uma maior aceitação quando se lida com sociedade de capital, aliás. Porque nas sociedades de pessoas existe essa subjetividade na hora da tomada de decisões. Então, quando a gente estudou órgãos, por exemplo, da sociedade anônima, a gente estuda órgãos que tomam decisões por maioria, deliberam, e normalmente as decisões desses órgãos, a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, estão ligadas a um cálculo matemático que leve ao resultado positivo que aquela empresa busca. Os efeitos colaterais não são muito preponderantes em sociedades de capital. Assim como nós não falamos em affectio societatis, intuito persona, na sociedade de capital, nós também não temos essa pessoalidade, esse respeito a opções pessoais. O respeito à opção pessoal ele só se dá quando essa opção pessoal de um sócio é acompanhada pela vontade da maioria. Se não houver maioria, a vontade única de um sócio não faz muita diferença. Pois bem, dentro dessa ótica mais matemática de funcionamento de uma sociedade anônima e da ausência dessa affectio societatis intuito persona, só um parêntese para poder entender direitinho isso. Quando eu falo ausência de afeição social, intuito persona na sociedade de capital, eu estou falando da sociedade de capital pura, que é aquela de capital aberto, que vende suas ações em bolsa, que pode trocar o seu quadro social todo num dia só, sem que os sócios saibam disso. Apenas se todos vendem suas ações no mesmo dia no mercado, todos os sócios são substituídos e a sociedade continua funcionando, a empresa continua funcionando normalmente, sem qualquer afetação dessa alteração do quadro de sócios. Essa sociedade anônima típica, aquela em que os sócios são verdadeiramente anônimos, não se conhecem, e o relacionamento deles se dá por meio desse vínculo aí de aquisição e venda de ações no mercado. Agora, quando a gente lida com uma sociedade anônima de capital fechado, a gente tem algo diferente. Na SA de capital fechado, o que eu tenho? Eu tenho uma sociedade que os sócios estão anônimos por natureza, pela natureza da sociedade, mas por força do estatuto, a saída de qualquer sócio dependerá primeiro da oferta das ações dele para quem já é sócio, para quem já é acionista. Então, apesar de eu não ter o vínculo personalíssimo de escolha dos sócios em razão de quem eles são inicialmente, o que eu terei ao longo da existência dessa sociedade é uma estabilidade do quadro de sócios, ou ao menos
a necessidade de se consultar os demais sócios quanto à entrada de novos sócios. Como é que se consulta os demais sócios? Não é perguntando se eles concordam com a venda das ações, é oferecendo primeiro para eles as ações, dando direito de preferência. Então, na SA de capital fechado, há quem diga, e vai encontrar autores mencionando isso, que nós teríamos uma espécie de affect societatis nesse tipo de sociedade anônima de capital fechado. Por quê? Porque nós teríamos essa necessidade de, para que um sócio deixe a sociedade, ele tenha que oferecer aos demais as suas ações. Tá? Mas nas sociedades anônimas típicas, essas que negociam seus títulos em bolsas de valores, nós temos uma sociedade anônima em que, como eu disse, a gestão é técnica e a questão da presença de sócios X, Y ou Z não influencia em nada as deliberações e não há uma espécie de respeito à presença desses sócios, consulta a eles na hora de tomar alguma decisão, não. Vontade da maioria, uma vez estabelecida, ela vai prevalecer. E essa objetividade permite, inclusive, que a sociedade faça manobras de reorganização. Daí vem o tema reorganização societária, ou reorganização empresarial, para ficar mais uma expressão mais próxima do que verdadeiramente esse tipo de manobra que nós podemos fazer numa sociedade anônima. E é nas sociedades anônimas que esse tipo de manobra surge. Que tipo de manobra? A possibilidade de reorganizar-se empresarialmente, alterando ou a sua estrutura enquanto sociedade, ou a natureza, o tipo de sociedade, ou desmembrando a sociedade, ou somando com outras. Daí nós temos as 4 operações básicas de reorganização societária, que são a transformação, a incorporação, a fusão e a cisão. Então, o que são essas 4 modalidades? São formas de reorganizar empresarialmente uma atividade econômica sem a necessidade de buscarmos ou levarmos a uma extinção da sociedade, e mesmo quando extinguimos, fazemos isso sem precisarmos liquidá-la. Ao pé da letra, o que deveria fazer uma sociedade limitada que quisesse tornar-se anônima, por exemplo, mudar a natureza da sociedade, mudar a espécie de sociedade? O que ela deveria fazer? Enquanto sociedade limitada, deveria promover a dissolução societária, ou seja, um distrato entre os sócios, seguido esse distrato de uma liquidação dessa sociedade. Liquidar é vender ativo, pagar passivo, vender patrimônio, pagar dívidas e apurar o líquido. E esse líquido seria distribuído entre os sócios, que, querendo montar uma sociedade anônima, fariam um novo ato constitutivo. E com o dinheiro lá da liquidação, comprariam ações dessa nova sociedade e aí tornar-se-iam acionistas. Então eu teria que ter uma dissolução seguida de liquidação para um novo registro, para uma nova constituição de sociedade. Então seria dissolução, liquidação, nova constituição. Essa operação não teria problema nenhum, porque seria, em tese, uma mera alteração formal de uma empresa que vai continuar funcionando, só que agora sob o comando de uma sociedade anônima e não de uma limitada. O problema é que nessa passagem de limitada para anônima, você pode causar no mercado a sensação de que a empresa está mal, porque ela está liquidando. Quando alguém diz assim, essa empresa já foi liquidada, a impressão que dá é que ela passou por uma crise grave e precisou ser encerrada e reiniciada. Então, o mercado começa a desconfiar de uma situação dessa. Em segundo lugar, nesse intervalo de mudança de um tipo societário para outro, da baixa num dia, dias depois da entrada na nova constituição de sociedade, isso pode levar à perda da proteção ao nome, por exemplo. Nesse intervalo, alguém utiliza o nome daquela empresa, vai dar um trabalho do tamanho do mundo. Então, o que nosso legislador fez? No lugar de fazer esse caminho todo de mudança, melhor seria permitir que a sociedade fizesse essa transformação sem a necessidade de extinção, liquidação e nova constituição. Simplesmente migrar de natureza limitada, por exemplo, para anônima, com a mera alteração do ato constitutivo. Nesse caso, não seria só uma alteração contratual, porque eu estaria também transformando o ato constitutivo. Quando eu mudo da modalidade limitada para anônima, eu deixo de ter contrato social e passo a ter estatuto social. Então eu teria uma alteração contratual para mudar para a sociedade anônima, e essa alteração contratual estaria introduzindo um novo ato constitutivo completo, porque o ato constitutivo da SA tem elementos que o ato constitutivo de uma limitada, de uma sociedade
pessoas não têm. Então, essa alteração contratual levaria à transformação. E está aí, a primeira operação que nós temos, estou mencionando ela aqui, a transformação, ela consiste em quê? Consiste nessa mudança. Eu passo de um tipo societário para outro tipo societário, sem a necessidade de fazer uma dissolução seguida de uma liquidação. Eu não preciso nem da dissolução, nem da liquidação. Eu não preciso desconstituir a sociedade ou desconstituir o tipo empresarial original para constituir o tipo empresarial derivado ou novo. Não preciso disso. Eu faço uma mera alteração contratual, tá? Como se eu estivesse constituindo uma sociedade. Eu trago todos os elementos do contrato social novo, do estatuto social, mas faço uma alteração contratual onde eu introduzo um novo tipo societário, tá? E vou manter o próprio registro que eu já tinha na junta comercial. Quando você faz um registro na junta comercial, você ganha um número de identificação de registro de empresa, NIRI, tem esse númerozinho também, de vários outros números que uma pessoa utiliza no Brasil, tem também esse número, que não é o CNPJ. O CNPJ, quem confere, é a Receita Federal para fins tributários. Então, vai ser possível manter o mesmo NIRI, o mesmo CNPJ, só que agora com um novo tipo societário, tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma alteração contratual que tenha sido deliberada, a regra geral, por maioria, de forma unânime, de forma absoluta. Por maioria, só será possível se o ato constitutivo permitir. Então, se eu estiver lidando com transformação, eu tenho duas realidades para poder obter essa transformação. Se o ato constitutivo de qualquer sociedade é silente quanto à possibilidade de transformação, para que haja essa transformação, eu vou precisar da decisão unânime dos acionistas. E cuidado que isso cai em concurso dos dois jeitos, tá? Porque é como se dissesse assim, se colocam assim no concurso, a transformação exige, em qualquer hipótese, a aprovação unânime dos seus acionistas, ou a aprovação unânime dos sócios. Quando você ouve essa expressão, aprovação unânime, é a que está na lei. Só que a lei diz, salvo se houver disposição diversa no contrato, ou seja, o contrato social ou o estatuto da sociedade anônima, contrato social da sociedade de pessoas, podem prever a possibilidade de deliberação pela transformação com um quórum menor, ou com um quórum majoritário, sei lá. O ato constitutivo vai poder prever isso. No silêncio do contrato, a decisão pela transformação tem que ser unânime. Não é? Então, o estatuto pode autorizar expressamente a operação independentemente de aprovação, inclusive. O estatuto pode prever código menor e pode prever, inclusive, que a sociedade pode se transformar a qualquer tempo e dizer em que tipo societário ela pode se transformar. Né? O que tem que verificar nessa situação é se houver autorização do contrato social ou do estatuto social para transformação por vontade da maioria ou a qualquer tempo, independente de aprovação, nessas hipóteses tem que se conferir aos sócios o direito de retirada ou de recesso. Ou seja, se for possível a transformação sem aprovação unânime, a lei garante o direito de recesso ou de retirada para quem for sócio de uma sociedade que for transformada. Direito de recesso ou de retirada, para lembrar, é o direito que tem o sócio de deixar a sociedade levando consigo o seu quinhão, caso ele seja vencido numa deliberação, caso ele seja dissidente da deliberação da maioria. Então a primeira operação é essa, transformação. Uma sociedade pode sair de um tipo para outro sem necessidade de dissolução e liquidação. Isso serve para qualquer tipo de sociedade. Eu poderia ter uma anônima transformando-se em limitada? Meio difícil acontecer isso, mas é possível. Se os acionistas quiserem, eles podem fazer uma transformação. A lei atualmente autoriza transformação também da condição de sociedade para empresário individual ou para EIRELI, ou seja, alguém que é uma sociedade empresária, vamos imaginar uma sociedade em nome coletivo que fica com apenas um acionista, ou apenas um sócio, desculpa. Esse sócio único, ele pode transformar-se tanto em empresa individual de responsabilidade limitada, como pode transformar-se em empresário individual, ele pode fazer a transformação. Então eu posso ter uma transformação de sociedade para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada. Okay? Então qualquer tipo de empresário pode migrar de um tipo para o outro, mudar a sua natureza por meio de uma
transformação. Esse é o primeiro modelo de alteração. Detalhe, hoje nós utilizamos, eu estou falando para todas as sociedades, mas originalmente a transformação, a incorporação, fusão e cisão foram trazidas para o ordenamento jurídico brasileiro por meio da lei das sociedades anônimas. Então é a lei das SAs que traz essas estruturas, e essas estruturas são plenamente compatíveis com sociedades de capital, onde, eu já disse, a questão da vontade do sócio, o caráter personalíssimo, fica em segundo plano. O que importa é a atuação da sociedade alcançando o resultado que ela se propôs, que é produzir, fazer, circular bem serviço, buscando lucro. Então, transformação é essa operação. A segunda operação, que também pode ser feita por uma sociedade ou por um empresário, para reorganizar-se e manter-se no mercado sem a necessidade de ter que extinguir tudo e começar do zero, é a incorporação. Na incorporação, o que eu tenho? Duas empresas decidem se juntar e os seus titulares, duas sociedades, ou uma sociedade e um empresário, ou o empresário e um Eireli, seja o que for, negociam a possibilidade dessa junção, e a junção será feita na incorporação pela eliminação de uma das sociedades. Essa que vai ser eliminada, eu vou dizer assim, esse empresário que vai ser eliminado será incorporado pelo empresário que o está eliminando. Na incorporação, então, duas ou mais empresas se juntam, sendo que uma delas continuará existindo como era anteriormente, e essa vai absorver as demais, que deixarão de existir. Então, numa incorporação, uma sociedade ou um empresário deixa de existir e é incorporado pelo outro que se mantém no mercado. Tá? Daqui a pouco eu vou ilustrar aqui, numa sominha de A mais B, no caso da incorporação, B some e A fica maior, engolindo B, incorporando, absorvendo B. Da mesma maneira, o que vai acontecer aqui, eu não preciso extinguir as duas e criar uma terceira. A incorporadora vai continuar existindo e a incorporada deixa de existir. Aí você fala assim, mas você diz que na reorganização uma sociedade não deixa de existir? A não ser, sim, a regra é para não deixar, eu quero manter tudo como estava antes. Mas quando eu tenho uma incorporação ou uma fusão, o que está acontecendo? Uma entidade nova, no caso da fusão, vai surgir no lugar das que existiam. Vou ter que extinguir as duas, porque é da vontade dos dois formarem uma nova. E na incorporação, pelo menos uma tem que deixar de existir, a incorporada deixa de existir. Tá? Então, pela incorporação, uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Isso vai levar o quê? A extinção de uma sociedade, que é incorporada, que será absorvida pela outra, que é a incorporadora. E a incorporada agora passa a fazer parte da incorporadora. Tá? E a incorporadora continua existindo, não há qualquer alteração em relação à incorporadora. E aqui, na verdade, o que está acontecendo? Se a gente for olhar de uma forma bem simples, a sociedade incorporadora está comprando um ativo. Só que no lugar de comprar um carro ou comprar um imóvel, está comprando a estrutura empresarial inteira, eliminando o seu titular e passando a ser titular no lugar daquele que era o anterior titular. Tá? Então, na incorporação, a gente mantém a empresa que já existia, que vai adquirindo as demais, e essas passam a fazer parte do seu portfólio. Por exemplo, teve uma incorporação recente, um pouco mais volumosa, da Nestlé com a Garoto, nas fábricas de chocolate. A Nestlé, ela incorporou a Garoto, e a Nestlé continua no mercado, utilizando, inclusive, marcas da Garoto, mas agora como proprietário dessas marcas. Hoje não existe mais a sociedade empresarial Garoto, a Garoto S.A. Existe a Nestlé S.A., que é dona de todo o estabelecimento, inclusive bens incorpóreos da Garoto, como é o caso dos seus chocolates, né? Isso é um exemplo de incorporação para a gente poder ter um processo mnemônico, né? Então a incorporação deve ser averbada no registro próprio. Como é que se faz incorporação? Quando você leva na junta comercial o ato de incorporação, esse ato vai servir como distrato, né, para pôr fim à sociedade incorporada e vai informar para toda a coletividade, formalmente, né, que agora a incorporadora é a proprietária de tudo, ok? E é muito bom tomar cuidado com isso. Às vezes a incorporação, a sociedade incorporada deixa de existir, mas pelo uso das marcas da incorporada, muita gente pensa que ela continua no mercado, quando na verdade não continua. Tá? Fusão.
nessa operação nós temos, diferente da incorporação, a extinção das sociedades envolvidas na primeira fase do processo. Na fase de negociação, o que acontece? Duas empresas decidem se juntar, 2, 3, 4, decidem se juntar e não querem formar um grupo econômico, porque poderia se formar um grupo econômico até de controle, por exemplo, uma sociedade poderia ser controladora da outra, mas não querem isso, querem se juntar, e aí nesse caso aqui, nós vamos ter a criação de uma nova pessoa jurídica, formar-se-á uma nova sociedade. Então, duas ou mais sociedades se unem para formar uma nova, e essa nova sucederá às anteriores, em todos os direitos e obrigações. Tá bom? Então, a característica marcante desse tipo de movimento é que, na fusão, uma nova sociedade, uma nova empresa estrutura, né? Mas uma nova empresa somada, né? Porque eu vou somar duas, vai surgir um novo ente jurídico que vai substituir os dois anteriores, ou os três, ou os quatro, né? O que acontece nessa operação é a junção de duas ou mais sociedades que passam a pertencer a uma nova, e essa nova sucede todos os direitos e obrigações das anteriores. Nós temos um exemplo no Brasil da criação, por exemplo, da Ambev, quando nós juntamos duas grandes cervejarias, que já havia uma fusão anterior entre Brahma e Skol, e de repente Brahma e Skol se funde com a Antártica e criou a Ambev, que foi trocando de nome porque ela fez fusões em nível internacional, e nessas fusões ela acabou ampliando a sua quantidade de sócios, até o controlador não é mais brasileiro. Mas nós tivemos também a Sadia com a Perdigão, formando a BR Foods. São fusões que mostram essa realidade da junção de duas ou mais. Só que aqui no caso, como nós extinguimos, vamos ter um novo CNPJ, um novo NIRI, aqui eu vou ter que criar uma sociedade nova ante a natureza desse tipo de operação. Na cisão, o que acontece? O contrário da fusão, né? Na fusão eu junto empresas, na cisão eu separo. Uma empresa que está em funcionamento decide cindir-se. Vamos imaginar que ela tem duas atividades, fabrica latinhas e fabrica refrigerante. De repente, por alguma questão tributária, ou de estratégia de marketing, ou de preservação ambiental, sei lá, ela decide separar a atividade de fabricação das latinhas da atividade de fabricação do refrigerante. E aí faz uma fusão, faz uma cisão, foi o contrário da fusão, né? Fusão é quando eu junto as duas. Faz uma cisão. E aí o que acontece? Uma parte da empresa é separada e forma-se uma nova pessoa jurídica. E essa nova pessoa jurídica vai cuidar das latinhas ou vai cuidar do refrigerante. Nesse caso, eu estou tendo uma cisão total. Eu elimino, posso fazer a cisão total no seguinte sentido. Eu elimino a anterior, a pessoa jurídica anterior, crio uma nova para fabricar latinhas e uma nova para fabricar refrigerantes. Isso seria decisão total. Outra estratégia que eu posso utilizar é manter a anterior cuidando do refrigerante e fazer uma cisão parcial, e essa parcial eu crio a fábrica de latinhas e passo a fabricar as latinhas separadamente. Uma terceira coisa pode ser feita. Eu posso fazer uma cisão parcial, manter a fábrica de refrigerantes e a parte da latinha fundir com outra fábrica de latinha que já está por ali. Eu faço a cisão da fábrica de latinha, cria uma nova sociedade e essa nova funde com outra que já fabrica latinhas. São situações possíveis. Então, o que está acontecendo na cisão? Eu estou dividindo o ente personificado, a sociedade empresária, para que um pedaço dessa sociedade empresária cuide de uma área, enquanto o outro pedaço vai cuidar da outra, e aí eu estou criando pelo menos uma nova pessoa jurídica na cisão. E pode acontecer de eu fazer uma cisão sem criar nenhuma pessoa jurídica? Posso. Pode acontecer isso. Quando eu separo um pedaço da minha empresa, a parte, por exemplo, da fábrica de latinhas, e diretamente já faço a fusão com a outra sociedade ali, sem precisar fazer a criação de uma nova para depois fundir. Eu posso fazer isso diretamente, como se eu estivesse fazendo um investimento e comprando um pedaço da outra. Tá bom? Então seria uma cisão seguida de fusão, ou uma cisão seguida de investimento daquela parte que eu estou cindindo na outra empresa. Tá? Então isso está explicado aqui. A gente extingue a companhia cindida quando temos a cisão total. Quando temos cisão parcial, nós não extinguimos a anterior. A gente apenas tira um pedaço dela para colocar na outra. Bem, aqui está a ilustração. Deixa eu mostrar para os senhores aqui. Então, vejam. Na transformação, eu tenho, por exemplo, uma sociedade limitada que transforma-se em uma
sociedade anônima. Ok? E eu vou proceder fazendo o quê? Uma mera alteração. Eu vou nem colocar contratual para ficar mais fácil, né? Alteração do ato constitutivo. Aí eu tenho aqui a necessidade de que essa decisão seja unânime ou na forma do contrato. Ou seja, respeitando o que o contrato estabelece. Eu vou chamar contrato, mas é ato constitutivo, ok? Na incorporação, o que eu tenho? Aí eu dei um exemplo aqui. Na incorporação, eu tenho Nestlé, por exemplo. A Nestlé adquire a Garoto e no final ficou Nestlé maior, porque a Garoto deixa de existir e a incorporadora mantém-se no mercado agora maior. Na fusão, eu dei o exemplo aqui de Sadia, que se junta a Perdigão e formam BR Foods. Olha o que acontece, tanto Perdigão quanto Sadia deixam de existir. Isso é a fusão. Na cisão, eu tenho aqui, vamos lá, a fábrica de latinhas e a fábrica de refrigerante. Antes era latinha mais refrigerante. Então a sociedade cindida, ela tinha as duas. Agora ela separou, latinha e refrigerante. Pode acontecer também de a gente ter a fábrica de latinha mais refrigerante e eu retiro a parte de latinhas e agora a sociedade que fabricava latinha refrigerante fabrica só refrigerante e a outra vai fabricar só latinha, numa cisão parcial. Ou ainda vai somar a uma outra fábrica de latinha que eu tinha aqui e eu vou somar com outra que já existia, latinha mais latinha. Tá? Então, uma cisão seguida de incorporação. Então é isso. Ó. Na cisão eu tenho uma sociedade que está em funcionamento que decide cindir suas atividades, criando duas novas para que cada uma cuide de uma atividade. Isso é comum acontecer quando alguém está fazendo planejamento tributário. Do ponto de vista do direito empresarial, nada impede que alguém faça uma manobra dessa para se enquadrar no regime tributário mais benéfico. Imagine que um regime tributário cobre 30% de imposto quando a atividade é conjunta. E se for separada, cobra 20 e 20. Pessoas podem separar e fazer isso. Né? Então eu posso fazer a cisão total, eliminando e agora tendo duas atividades separadas em empresas separadas, ou eu posso manter a anterior, uma delas cuidando de uma atividade e a outra que eu cindi cuidando de outra. E essa que cuida de outra, né? Aqui no caso, a que cuida da outra atividade, ela pode cuidar sozinha ou ela pode somar-se a outra que cuida da mesma atividade. Como fica a responsabilidade dos sócios por obrigações anteriores? Aqui é bem simples, olha só. Na transformação, dívidas anteriores forma anterior. Ou seja, se eu explicar aqui para você entender, se isso aqui era uma sociedade em nome coletivo, todos os sócios respondiam ilimitadamente. Passou a ser SA. SA, a responsabilidade, todos respondem limitadamente. Para as obrigações anteriores, os sócios vão responder ilimitadamente. Na incorporação haverá solidariedade pelas dívidas anteriores. Mesma coisa na fusão, idem incorporação. É bem simples. Desculpa, aqui no lugar da solidariedade, peraí, só para poder compreender direitinho. Aqui vai ser idem mesmo, é só um detalhe.
Na incorporação, eu tinha duas sociedades que estavam separadas e transformaram-se numa só. Então, eu tenho que fazer separação das massas, separação dos patrimônios. Por dívidas anteriores, separação dos patrimônios. Por dívidas anteriores, eu separo os patrimônios. Quem era credor de A vai receber do patrimônio de A, quem era credor de B vai receber do patrimônio de B. Eu tenho que separar os patrimônios, porque eu não posso prejudicar os credores com a nova formação. Idem incorporação, isso vai acontecer na fusão. Eu tenho que fazer separações dos patrimônios. Credor de A vai receber do patrimônio de A, credor de B vai receber do patrimônio de B. Na cisão, aí sim, solidariedade. Como no começo era uma empresa só, as novas vão responder pelas dívidas anteriores com solidariedade. Tá? Eu trouxe aqui, para você dar uma olhada depois, o artigo 137 da Lei 11.101, ele traz quais são as situações em que cabe direito de recesso ou de retirada nas sociedades de capital. Só nessas hipóteses vai caber direito de recesso ou de retirada. Ou seja, se o sócio discordar de uma dessas deliberações, terá direito de recesso ou de retirada. Como é excepcional, essa listinha, infelizmente, tem que ser memorizada, ok? E por último, eu falo da questão do tag-along. O que é o tag-along? Qualquer dessas operações que forem feitas tem que dar ao sócio minoritário igualdade de condições de negociarem suas ações da maneira que os majoritários. Por quê? É possível que, com a alteração do ato constitutivo, com a alteração do tipo societário, os minoritários percam valor nas suas ações ou tenham suas ações negociadas de forma um pouco mais desgastada ou reduzida. Por isso, a questão da garantia do poder de compra dessas ações, da mesma maneira que os majoritários, nós temos a figura do tag-along. Depois você dá uma lidinha para completar esse entendimento. Eu quero proteger o minoritário porque na aquisição do poder de controle por outra sociedade, é preciso dar aos minoritários o poder também de exercerem esse direito. E, se não exercerem, de terem suas ações negociadas em igualdade de condições. Ok? Vamos prosseguir.